Olá, como você está se sentindo hoje? No meio dessa crise da pandemia que estamos enfrentando, tem um sentimento ruim que toma conta do nosso coração quase que inevitavelmente. É o medo. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesse vídeo. Eu gostaria de trazer conselhos para o seu coração, para o nosso coração, para que a gente saiba como lidar com esse sentimento ruim, que é o sentimento de medo. O sentimento que nos trava, sentimento que nos tira a disposição, que nos tira a alegria, sentimento que fere a nossa alma, sentimento que fere a nossa existência, os planos que todos nós acabamos construindo para a vida. Num determinado momento, o medo coloca tudo isso em xeque. Como lidar com esse medo que vai no coração? Esse medo de passar pela dor, este medo do vale da sombra da morte, este medo das consequências econômicas, profissionais, que nós possamos enfrentar nos próximos meses, o medo da perda de entes queridos. Quanta coisa para sentir medo. Mas eu gostaria de falar com você a respeito do remédio para o medo. E para fazer isso eu quero usar um exemplo que para mim é o melhor de todos, é o que mais toca o meu coração. O exemplo de alguém descrito, contado na Bíblia, que teve que lidar com angústia também, com o temor, o medo de enfrentar uma dor gruenta, terrível, algo impossível de ser previsto na sua proporção. Eu estou falando do personagem principal de toda a Bíblia. Estou falando de Jesus. E talvez você se surpreenda e pense assim, mas Jesus sentiu medo? O Filho de Deus passou por isso? Sim, o Filho de Deus se encarnou, habitou entre nós, ele se fez homem. E como homem, ele passava pelas mesmas limitações que nós passamos. E apesar de não ter pecado e nem culpa alguma, ele foi levado para uma cruz. E antes de ser crucificado, Jesus reuniu seus amigos mais íntimos e foi a um jardim chamado Getsemane. E nesse jardim, Jesus também deixou os seus amigos um pouco de lado e ele se isolou, se confinou num pedacinho. E nesse lugar ele abriu o coração diante de Deus e clamou ao Senhor. O evangelista Lucas, no capítulo 22, no versículo 42, ele relata o centro dessa oração de Jesus. E Jesus dizia ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. E esta oração de Jesus traz para nós lições preciosas a respeito de como lidar com o medo, porque é exatamente isso que Jesus estava fazendo. Ele estava lidando com a dor, com o medo da dor, com a angústia da dor, algo semelhante àquilo que muitas famílias estão passando ao redor do mundo nesse momento. Ou porque a dor já chegou, ou porque tem o medo, a iminência da dor, faz com que o medo tome conta do nosso coração. O que Jesus fez quando ele estava assim? Em primeiro lugar, Jesus buscou o Pai. Ele buscou a presença do Pai. Ele buscou a face do Pai. Foi isso que ele fez. Ele foi falar com Deus. Ele foi falar com o Pai. Em muitos momentos da nossa vida, nós queremos muita gente. Nós queremos amigos, nós queremos barulho, nós queremos pessoas, nós queremos a companhia de muita gente. Mas na hora do medo, se você lembrar de quando você era criança, e todos nós já fomos um dia, na hora da dor, na hora do medo, nós só queremos um colo. É o colo do pai ou o colo da mãe. E foi isso que Jesus fez. Ele foi falar com o seu Pai. Ele foi buscar o consolo e a segurança do Pai. E é isso que nós precisamos fazer para lidar também com os nossos medos. Além disso, não apenas falar com o Pai, mas Jesus também disse algo impressionante para o Pai. Ele disse: Pai, se possível, me livra de enfrentar esse sofrimento. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus confiava plenamente nos desígnios do Pai, na vontade do Pai. Porque a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Porque é a vontade do Pai que governa todas as coisas no universo. Nós podemos lembrar que as Escrituras, elas nos ensinam a respeito disso, dizendo assim. Por exemplo, um grande imperador que passou uma grande crise, o nome dele era Nabucodonosor. Um dia ele orou e ele disse a Deus: Senhor, o Senhor dispõe os exércitos dos céus e os moradores da terra como o Senhor quer, e não há quem lhe possa dizer o que o Senhor faz. Jó, no meio da sua crise, ele orou e disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
E nós encontramos a igreja lá no primeiro século, registrado no livro de Atos, no capítulo 4, a igreja em oração, reconhecendo que até mesmo o sacrifício de Cristo na cruz, a crucificação foi obra dos desígnios eternos de Deus. Ou seja, tudo, absolutamente tudo que acontece de acordo com a vontade de Deus. Nem os grandes poderosos dessa terra, nem os seres microscópicos podem se mover se eles não estiverem cumprindo o santo e perfeito desígnio da vontade de Deus. No momento nós não compreendemos, como para muitos a crucificação de Cristo foi algo violento, terrível e talvez na mente de muitos até desnecessário. Mas hoje, quando olhamos para trás, nós lembramos e nos regozijamos com o que Cristo fez, porque foi através da dor dele, do sacrifício dele, que nós fomos salvos. Eu não sei o que Deus está realmente fazendo no nosso tempo, mas eu posso confiar na vontade dele. E eu posso deixar o medo e abraçar a confiança em Deus. Porque ele é meu Pai, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deixe o medo de lado e confie de todo o coração no Senhor, no nosso Pai e no seu Filho Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.